O G7 estabeleceu um limite de preço para o barril de petróleo de origem russa, dizendo que não devem pagar mais do que $60. Bom, os russos já reagiram, logicamente, né, porque o preço do barril está mais de $90. E por que pagar 60? Enfim, para a gente poder entender melhor, professor Fábio Andrade, professor de Relações Internacionais da Escola Superior Propaganda e Marketing, nos atendendo. Professor Fábio Andrade, muito obrigado por sua gentileza, por participar aqui da Nova Brasil. Bom dia, Heródoto, bom dia, equipe. Sempre um prazer atender vocês, estou à disposição. Muito obrigado. Professor, no caso aqui, a intenção qual é? Vamos dizer, criar mais empecilhos para a economia e para as finanças da Rússia? Perfeitamente. Essa medida se enquadra no pacote de sanções que, seja a União Europeia, seja os Estados Unidos, vem adotando desde a guerra da Ucrânia. O objetivo é diminuir o quanto entra de receita em dólares nos Estados Unidos e petróleo. Temos um problema, a excessiva dependência da Europa do petróleo. Entendo. Professor Fábio, mais uma questão seguinte. Me parece que a Rússia está vendendo o excesso de petróleo, o Ocidente não está comprando menos, vendendo na Ásia a $50 o barril. Por isso eles estimaram em 60. Quer dizer, para a Índia, para a China, eles estão vendendo a $50. Na verdade, assim, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo para entender o porquê que a Rússia está... E assim, aí eu sou um dos analistas que vem há algum tempo sempre destacando os efeitos colaterais das sanções, né? E aqui não é nenhuma simpatia pela Rússia, não, porque para mim qualquer governante que atenta contra os direitos humanos da sua população precisa responder seriamente por isso. E o Putin está nessa categoria, ponto. Agora, as inúmeras medidas que foram tomadas no sentido de limitar o acesso da economia russa a dólares ou a modos de financiamento empurrou a Rússia para o colo da China, mais detalhadamente, e também fez com que a Rússia fosse buscar novos mercados também na Índia. Inclusive a Índia, que também nesse momento tem um governo de extrema-direita e que facilita bastante o tipo de comunicação. Então, me parece que, assim, do ponto de vista econômico, por mais que tenha sido a União Europeia possa, para os ouvintes tentarem entender, parecer boazinha, colocando uma taxa que hoje é superior à venda do preço do petróleo da Rússia para a Europa, na verdade é um preço que é inferior ao preço praticado no mercado, que seriam os preços para não só negociações, mas para indexação, sobretudo, dos contratos de seguro. Que como o petróleo é transportado de forma marítima, e a gente tem os piratas do século XXI e tem os riscos relativos ao próprio transporte marítimo, uma questão central é a questão dos seguros e as questões de seguros, que também foi atacada pela União Europeia. Então está proibido comprar barril de petróleo acima de $60 se você for membro da União Europeia, e está proibido as companhias seguradoras europeias, que são 90%, respondem por 90% desse mercado, fazerem contrato de seguro para a Rússia. Né? Mas, insisto, essa digamos assim, parceria Rússia com a China e com a Índia tem muito a ver com as sanções iniciais. Professor Fábio, na sua avaliação, isso pode baixar o preço do barril do petróleo no mercado mundial ou não vai alterar? Haja vista que a Rússia, salvo engano, é a segunda maior exportadora de petróleo do mundo. Não deve alterar, basicamente pelo seguinte, tem uma outra medida nesse meio tempo. Domingo, vulgo antes de ontem, os países da OPEP decidiram não ampliar a produção de petróleo. E essa era uma cartada que tanto a União Europeia quanto os Estados Unidos estavam contando para conseguir ter êxito na sanção que eles começaram a aplicar sobre o petróleo russo. Então, se a oferta de petróleo, para os nossos ouvintes entenderem, permanece estável e a demanda é a mesma, não há razões para a gente acreditar que o preço vai baixar. Eu diria até mais, Heródoto, como entra o inverno na Europa, aumenta o consumo de gás natural e de petróleo, é mais provável que a gente veja o preço do petróleo, sobretudo na Europa, aumentar
e que a gente tem um aumento da inflação dos países europeus. Minha avaliação, pelo menos, é essa, nesse momento. Perfeitamente. Professor, inclusive recentemente, numa dessas últimas reuniões aí do chamado OPEP+, eles decidiram não diminuir a produção. Provavelmente o mercado deve estar aquecido, não é verdade? Na verdade, assim, eles houve uma decisão pretérita, uma decisão anterior de diminuir a produção em virtude de sinais de desaquecimento na China. E o que os Estados Unidos contavam, sobretudo na reunião de domingo, é que com a União Europeia fazendo esse embargo, aplicando essa sanção ao petróleo russo, fosse abrir um novo mercado que os países da OPEP ampliassem a oferta. Só que esqueceram de combinar, nesse caso, não com os russos, com os árabes, né? Porque aí não houve essa medida de aumento da produção. Então, o que isso nos demonstra é que a avaliação da OPEP é que o mercado permanece como está, ainda fortemente influenciado pelos sinais de desaquecimento da China. Professor Fábio Andrade, muito obrigado mais uma vez por sua gentileza, para a gente poder entender alguma coisa que pode bater no nosso bolso lá no posto de gasolina. Em um futuro próximo pode bater, sim. Eu fico sempre muito contente em falar contigo, Heródoto. Estou à disposição, quando precisar é só chamar. Muito obrigado pela gentileza. Professor Fábio Andrade, atendendo aqui ao Nova Brasil, ele que é professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing.